Tudo bem? E o meu nome é Vitor e eu venho falar com você aqui hoje sobre a importância da profundidade da fé e o quanto que isso pode ser curativo e o quanto que a entrega a essa fé pode ser transformadora. Então, para você que não me conhece, meu nome é Vitor, eu trabalho com desenvolvimento pessoal desde que eu tive meu processo de cura do câncer há 20 anos atrás, trabalhando de forma especial, né, com yoga, meditação, o processo de alimentação natural e terapia. E esse é o local que você vai encontrar todas essas informações para você estar bem informado, saudável e evoluir no seu processo e da sua família. Eu quero falar um pouquinho sobre as tradições para você conhecer um pouquinho como que isso está no mundo. E aqui eu tenho um mapa que eu posso te apresentar, aonde está a concentração dos cristãos no mundo todo, né? E aí você tem também o local, a região onde tem forte influência do islamismo, presença budista aqui no Oriente, o hinduísmo aqui na Índia, né? Então você tem aqui uma distribuição das religiões no mundo para você ter uma ideia de que existem muitas diferentes tradições em diferentes lugares. Isso ajuda a expandir um pouco o nosso conhecimento sobre as diferentes fés, né? As diferentes tipos de fé que existem no mundo todo. E aqui um pouco dos dados numéricos, né? Nós temos aqui 2,3 bilhões de cristãos, né? E nós temos 1,8, né, bilhões de muçulmanos. Então, existe aqui uma proximidade entre esses números, mas nenhum deles é maioria. Nós temos 1,1 bilhão de hindus e meio bilhão de budistas. Então, as tradições religiosas, nenhuma delas é mais do que 50%, né? Os cristãos representam 31,2% da população e o islamismo representa 24,1% da população. Sobre a questão da crença em Deus e o papel de Deus no processo de cura, nós temos aqui um dado importante de uma pesquisa que serve só de amostra do que acontece nos Estados Unidos. 33% acredita que realmente Deus pode influenciar num processo de cura e 33% acredita que isso aconteceria de alguma forma. Então é uma crença de 66% dos norte-americanos. Né? Desses que discordam disso, a maior parte são os mais jovens, 26%, enquanto que aí vai envelhecendo, geração X, 21%, os boomers, 14%, e os mais velhos acabam acreditando mais nessa presença divina no processo de cura. Forte crença reforçada na participação evangélica, 87% na população. Os 55% dos negros acreditam dessa forma, né, na presença de Deus no processo de cura, enquanto 29% dos brancos e 26% dos hispânicos. Eu quero falar um pouquinho do Yoga Sutra. Patanjali ele fez um processo de explicação do desenvolvimento do indivíduo, do desenvolvimento da mente, a evolução para a clareza mental, apresentado no principal texto de referência do yoga, que é o Yoga Sutra. Ele deixa um espaço para o papel da fé. Né? No capítulo 1, no aforismo 23, ele fala de Shivara Pranidhana. Pranidhana é essa entrega, né? Essa profunda dedicação à fé. E Shivara é esse ponto, é esse objeto de fé, esse objeto de dedicação, que muitas vezes é traduzido como Senhor, mas a gente precisa entender isso. Isso ele deixa como se fosse uma caixa aberta para você colocar qual é o seu objeto de fé, né? Essa fonte de fé. E ele dá quatro aforismos e 4 versos para explicar o que seria o critério, né, para que você faça essa entrega, que são os aforismos 24, 25, 26 e 27 do mesmo capítulo. Esse Senhor, essa fonte, seria livre de conflitos, livre de efeito do karma, livre das perturbações, né? Então não é qualquer professor, qualquer pessoa que se colocaria nesse papel de senhor que teria essa dedicação e essa fé essa pessoa, a essa personalidade.
Essa personalidade, essa pessoa, Ishvara, seria fonte de sabedoria, né? Seria a própria fonte de sabedoria. Essa sabedoria seria incondicionada pelo tempo, não se transformaria no decorrer dos anos. E ele estaria relacionado com a representação, o pranava Om, o símbolo Om. Então, esses 4 critérios fariam parte dessa forma de perceber Ishvara, de perceber esse Senhor. Tá? Então, essa figura seria muito, muito elevada para estar além dos conflitos, para ser essa fonte de sabedoria, para ser incondicionada pelo tempo, né? Deepak Chopra fez, junto com outros médicos, um trabalho de apoio a pacientes, né? Um guia de apoio a pacientes com coronavírus, e ele fala da meditação como forma de atuar na ajuda e na recuperação desses pacientes. E ele apresenta várias pesquisas médicas, e aqui eu trago para vocês isto, né? A meditação diminui os níveis de marcadores inflamatórios. Então, e esse marcador inflamatório é elevado no caso de uma pessoa que está com o vírus e está passando por um processo de dificuldade respiratória. A meditação tem eficácia clínica para melhorar a duração da internação. A pessoa tende a reduzir o tempo de internação com a prática da meditação. A meditação ativa, ou seja, com visualização, tem forte impacto. Ela tem demonstrado maior impacto que as outras práticas de meditação. A meditação tem efeitos benéficos em múltiplas funções imunes, desenvolvendo o reforço imunológico do corpo. A meditação, especialmente ao incorporar componentes de visualização e compaixão, tem efeitos clinicamente significativos na redução do dano fisiológico e psicológico do isolamento e da solidão. Então aqui mostra que as compaixões ligadas às tradições espirituais que têm este efeito de trabalhar melhor visualização e compaixão. Até curioso aqui eu colocar quando o modismo de mindfulness tirou o aspecto religioso, e aí acaba faltando todo este adorno que a espiritualidade traz para a prática da meditação, e que aqui se mostra fundamental nesse combate ao isolamento e à solidão, mostrando então a importância da fé, da espiritualidade e da tradição dentro da prática de meditação. A meditação de visualização também demonstrou melhorar a produção do poderoso modulador imunológico melatonina, fazendo com que as regulações hormonais do corpo ocorram de uma maneira mais equilibrada e mais efetiva, mais acentuada. Então o yoga, se você olhar como Patanjali apresenta e os cuidados com que ele toma, ele tem uma neutralidade em relação à experiência religiosa. Ele não é determinista em relação a qual experiência religiosa a pessoa deve ter, mas sim aquela experiência religiosa que tenha significado para aquela pessoa. Isso me recorda quando eu estive com Desikachar, filho de Krishnamacharya, e ele dizia que o pai Krishnamacharya, o maior yogi do século XX, ele cumprimentava os seus alunos que eram muçulmanos dizendo Salam Aleikum, saudação muçulmana. Ele não cumprimentava o seu aluno dizendo Namastê, porque ele respeitava a tradição do aluno e ele ensinava de acordo com a tradição do aluno, de acordo com a fé do aluno, né? Então ele não ensinava o yoga de forma a determinar o hinduísmo como maneira de ser uma prática espiritual, né? Então isso é um ponto importante, e isso é claro no texto de Patanjali, né? A hora que você estuda com profundidade, você vê a escolha das palavras, você vê que fica de forma clara essa questão da neutralidade religiosa do yoga. Outro aspecto importante do Yoga Sutra é a forma como Patanjali apresenta o conceito de fé, que é Shirada, que é uma fé baseada na experiência, a fé baseada nos passos que você dá, e conforme esses passos você reforça a sua caminhada, você reforça a sua crença na sua caminhada, né? Então esse aspecto de
de fé baseada na experiência é um elemento importante dentro de todo o Yoga Sutra, dentro de toda a prática do yoga, que é com base no desenvolvimento da experiência de desenvolvimento, de experiência espiritual, de desenvolvimento pessoal da pessoa. Então chegamos ao final dessa apresentação sobre fé e espiritualidade. Eu espero que você tenha gostado. É uma rápida apresentação, mas eu gostaria de trazer esses elementos importantes, né? Os dados médicos que o Deepak Chopra apresenta estão no site do Deepak Chopra, nesse momento do coronavírus, com todos os dados médicos reforçando essas informações. Eu queria dizer que é muito importante neste momento nós trabalharmos esse acalmar da mente com base na nossa fé, porque ele vai fazer muita diferença no seu processo de saúde, no seu processo de enfrentamento dos desafios. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Acompanhe o canal, porque a gente vai estar sempre te expondo mais e mais informações para que você esteja sempre bem informado e sempre capacitado a estar passando o melhor, não só para si, mas para sua família. Grande abraço, até mais.